Olá, sou o professor André Brock e vou apresentar nesse vídeo mais uma aplicação das funções custo e receita, e isso tem a ver com lucro também, né? Baseado aqui numa questão do ENAD de 2006, do curso de administração. Então, essa figura ela representa os custos de diferentes formas. Você tem 3 formas de processos de produção: a forma celular, a automatizada e a intermitente. E a receita de vendas de um determinado produto. Então a receita está aqui, olha, essa função na cor vermelha, a função receita total, que geralmente parte aqui da origem, né, do sistema de eixos, 0,0. As demais funções são funções custo total. Tá? Então a diferença entre a receita e o custo é o lucro. Mas essa questão, as afirmativas, você vai ver, não referem-se diretamente ao lucro, tá? Mas sim a uma comparação, principalmente, entre os custos e depois uma relação do custo com a receita. Bom, nós temos aqui a celular, por exemplo, só fazendo uma prévia da análise. A celular, que é essa linha preta, ela tem um custo fixo intermediário, né, que fica entre o custo fixo da produção intermitente e da produção automatizada. A produção automatizada, a gente vê aqui também, é aquela que tem o maior custo fixo. Mas, em contrapartida, ela cresce, né, de maneira mais lenta do que as outras funções custo. Isso significa o quê? Que é um meio de produção, uma forma de produção, que não compensa para pequenas quantidades, mas ela torna-se interessante para grandes quantidades. Ela acaba barateando a produção unitária, né, a parte variável unitária, mas em contrapartida tem um custo fixo alto. E o custo fixo participa do custo da unidade produzida. Já, por exemplo, a intermitente é aquela que tem o menor custo fixo, só que ela cresce mais rapidamente que as outras. Então, qual que compensa em que situação? Tá? Em quais situações? Vamos lá, vamos analisar aqui o que se pede, que é exatamente um tipo de análise que envolve essa comparação entre os custos. Estão aqui as afirmativas. Então, considerando a figura, vamos analisar a primeira afirmação. Se for esperado um volume de produção abaixo de 10.000 unidades, a manufatura intermitente é preferível. Vamos ver. A intermitente preferível abaixo de 10.000. Olha, 10.000 está aqui, né, em milhares de unidades. Então, abaixo, a intermitente é preferível. Sim, porque é a que está mais, né, na região mais baixa de todas elas. É o menor custo de todos os meios de produção nessa faixa, né, abaixo de 10.000. Agora, continuando aqui a afirmativa, né, entre 10.000 e 43.000, a celular é preferível. E acima de 43.000, a automatizada é preferível. Nós vamos ver que sim, nessa faixa de 10 ou entre 10 e 43, perceba que exatamente das funções custo, aquela que está, né, mais abaixo de todas elas é exatamente a celular, essa linha preta. Tá? Então ela está abaixo da intermitente e da automatizada. Já acima de 43.000, nessa região, nós temos a automatizada como sendo a melhor delas. A melhor, na verdade, é que gera menor custo. E nesse caso, como a função receita é única, né, se o custo é menor, essa diferença entre receita e custo torna-se maior. Né? Então você tem um maior lucro. Se nós estabelecemos aí a função lucro. É que não tem como estabelecer, porque as funções aí não são dadas, né, na íntegra. Tudo bem, então é verdadeira essa primeira afirmativa. Vamos analisar a segunda, depois nós analisamos este porquê. Os pontos de equilíbrio, e aqui está explicando o que é. Quantidade e valor para os quais as receitas igualam os custos. São 27.000, 30.000 e 40.000. Como que eu vou detectar ponto de equilíbrio no gráfico? É cruzamento exatamente da função receita, então desta linha vermelha, com cada uma das funções custo. Por exemplo, esse ponto C é o ponto de equilíbrio,
né, e ele ocorre exatamente quando a quantidade é 27.000, é o ponto de equilíbrio para a função celular, para o meio de produção celular. Né? O 30.000, que é o ponto D, aliás, o ponto D cuja coordenada x, ou coordenada Q, né, é 30.000, é o ponto de equilíbrio com a automatizada. Então, celular, automatizada e, finalmente, aqui, o ponto E, cuja coordenada x é 40.000, tá? É o ponto de equilíbrio com a produção, com a função custo aí da produção intermitente. Tá? Então, os pontos de equilíbrio ocorrem exatamente nessas quantidades: 27.000, 30.000 e 40.000, respectivamente, para celular, para automatizada e para intermitente. Vamos ver se é isso que está dito aqui, né? Celular, automatizada, intermitente, nos valores 27.000, 30.000 e 40.000. Portanto, a segunda afirmativa também é verdadeira. As duas são verdadeiras. Agora, e esse porquê aqui? Né? Explicando, não é o porquê de pergunta, que é a minha dúvida, vamos analisar. Eu chego à conclusão que a função custo, por exemplo, a produção intermitente é preferível entre 10.000 e 43.000, aliás, intermitente abaixo de 10.000. Entre 10.000 e 43.000 é celular e acima de 43.000 automatizada. Por que os pontos críticos são esses? Tá? Na verdade, não há relação nenhuma entre as afirmações. Para poder efetuar a análise de qual é a forma preferível de produção com relação a custo, né? E aí também vai ser com relação a lucro, mas falando do custo, eu só comparei as funções custo. Quem está acima de quem? Aquela que está mais elevada num trecho, né, não é a preferível. A que estiver mais baixa num determinado trecho é a preferível porque gera menos custo. Isso não dependeu em momento algum, vamos até voltar no gráfico, não dependeu em momento algum desses pontos críticos ou pontos de equilíbrio que são citados na segunda afirmação. Então, as duas são verdadeiras, mas não há relação entre elas, né? Vamos dizer que a segunda não justifica a primeira. Portanto, é aqui a alternativa B. As duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. É isso e até o próximo vídeo.